de serviços do Grupo Razão Info. O Grupo Razão Info é composto pelas marcas da Razão Info, da Vetorial e da Bitcom Internet. Atuamos em todo o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, e através de rede de terceiros, de rede neutra e de parcerias, a gente consegue atender hoje com conectividade em todo o Brasil. E outras marcas fazem parte desse grupo. Então, marcas como a Infomac de Caxias, a Infoway e a Ultrax de Santa Maria, a Betway de Erechim, e que entram na parte de Santa Catarina. Houve aquisição nesse período da MKS Net. Então, não é que são só essas três marcas, mas são as três marcas âncoras em cada uma dessas regiões, né? Sul, Norte e Serra. Bom, nesse portfólio corporativo, existe uma gama de produtos e serviços que a gente pode entregar para empresas. E esse grupo de produtos e serviços a gente deu uma dividida para facilitar para que a tua empresa consiga enxergar de que forma a gente pode colaborar, de que forma a gente pode ter uma parceria, de que forma a gente pode vir a atender, de que forma a gente pode vir a prestar um serviço, seja ele para substituir algum que já se tenha, ou se for uma empresa nova, para que tu tenhas uma filial nova, para que tenhas esse serviço já com o nosso grupo. E a gente dividiu da seguinte maneira: no grupo de acesso à internet, ele mostra os três produtos que nós trabalhamos: banda larga, internet dedicada e internet para eventos. A internet banda larga nada mais é do que uma internet compartilhada e assimétrica, né? Porém, no corporativo, nós entregamos ela com a possibilidade de IP fixo. Então, faz com que várias aplicações que antigamente só funcionavam com internet dedicada, na nossa estrutura pode funcionar também com banda larga, né? Então, se criavam muito antigamente conceitos de internet dedicada porque garantia a banda. Mesmo no banda larga, a gente tem uma garantia de banda. Então, o que vai fazer diferença na internet dedicada é que na internet dedicada nós temos o upload igual ao download, então essa é uma diferença básica, e os tempos de atendimento de reparo e de SLA são melhores na internet dedicada. Então, se a empresa tem como premissa banda de upload maior que transmite dados para fora, ou ela requer contratos de SLA mais altos, com tempos de resposta mais curtos, então a internet dedicada é mais indicada. Para todos os outros casos, a internet de banda larga vai resolver. Mesmo que a empresa utilize VPN, tenha servidores hospedados dentro de casa, mesmo que a empresa precise de alta disponibilidade, resiliência, a banda larga do grupo ela é uma banda larga de qualidade. Então ela não vai fazer bloqueio de tráfego, não vai derrubar o acesso do cliente, ela vai se manter igual, dedicada, porém assimétrica, com SLA, em caso de falha, um pouco maior. E hoje, com o advento do SD-WAN, é possível utilizar banda larga para fazer a junção de outras bandas largas e formar uma rede mais resiliente. Então, justamente por conta da chegada do SD-WAN, se popularizou muito a banda larga também. Internet para eventos, a gente vai trabalhar somente para casos específicos. Então, eventos organizados por empresas, eventos organizados pelo governo, onde vai ter uma internet para transmissão ao vivo, ou uma internet para que o público use a internet no seu celular. Em todos esses casos, a gente vai fazer um projeto, apresentar uma proposta, digamos assim, personalizada. No caso de data center, que é o segundo grupo, nós temos data center hoje em Rio Grande, em Pelotas, e temos 2 data centers em Caxias, para hospedar especificamente aplicações desses clientes, aplicações regionais, por assim dizer. Então não é um data center que vai competir, por exemplo, com a Amazon, com a Azure, com o Google. Não. São data centers locais, estruturados, com gerador, com climatização, com segurança física, uma infraestrutura básica adequada para que haja, por exemplo, uma lateralidade. Ou seja, eu tenho recursos na minha empresa, mas eu quero ter parte desses recursos num ambiente mais seguro, num ambiente mais propício. Ou quero ter todo o meu ambiente nesse local propício. Então, são máquinas virtuais. Então, uma premissa é que o cliente tem que faça virtualização, aceite fazer a virtualização desses serviços. Então, são máquinas virtuais dedicadas, diferente de outras empresas do mercado, que tem um nível de compartilhamento de memória, processador, disco. Nesses data centers, a gente tem uma estrutura adequada, com garantia de memória, processador, disco e com conectividade para aplicações poderem rodar com bastante segurança, com bastante resiliência.
Operamos também nesses data centers no serviço de cloud backup, em parceria com a Acronis, que é um dos parceiros do corporativo, ou com a Vim, que é um outro parceiro, para realizar rotinas de backup, sejam elas backups de máquinas, backups de VMs, backups de dados, backups, snapshot das máquinas, snapshot de estações de trabalho do cliente. Então tem vários cenários que a gente poderia fazer e propor para que haja segurança e backup desses dados. Na parte de comunicação de dados, a gente trabalha tanto com transporte como VPN. Qual é a diferença? Transporte, a gente está falando em camada 2 de rede. Posso pegar os dados de uma ponta A e levar até uma ponta B, de forma transparente através da rede da Razão Info. E isso a gente pode fazer esse transporte em camada 2. Poderia fazer um transporte para fora do estado? Poderia. Então, justamente pelas parcerias que eu comentei, a gente consegue, por exemplo, levar um cliente de Pelotas ou de Passo Fundo até a Equinix, em São Paulo, Data Center, ou até a Elé, em Porto Alegre, sem problema nenhum. A gente tem já infraestrutura de chegada nesses ambientes para levar transporte dedicado para outros estados. No caso de VPN ou de L3, a gente está falando em camada 3. Eu tenho internet em todos os pontos e faço VPN via internet interligando esses pontos. Então, um outro formato de transporte de comunicação de dados. E o Clear Channel, a gente está falando mais de canal limpo, muito mais para falar de quando a gente está negociando DWDM, faixas de uma fibra. Isso a gente está em uma camada mais de operadora, não é um produto de prateleira, né? Também requer projeto, mas é algo que está no nosso portfólio. Na gestão de serviços de internet, o que seria a gestão de serviços de internet? A gente vai poder gerenciar todo ao ano do cliente. Então o cliente tem Razão Info, Vetorial, Oi, Claro, Vivo. Então a gente pode gerenciar todas essas internets do cliente através de um contrato de gestão de serviços de internet. O nosso suporte é responsável por monitorar, abrir chamado, fazer atendimento para esses terceiros. E isso se dá através de um contrato de gestão de serviços de internet. Dentro dessa área, a gente pode gerenciar a SD-WAN do cliente, a gente pode fornecer equipamento para SD-WAN, ou apenas gerenciar o que ele já tem. Então, depois mais adiante eu explico o que seria a SD-WAN. A gestão de serviços de internet é quando o cliente já tem todos os contratos estabelecidos, a gente só vai cuidar dos contratos para ele. Ele vai abrir chamada, vai dar suporte, vai verificar a disponibilidade. A CPE corporativa é quando o cliente quer ter um ponto na empresa de roteamento, mas não quer investir no firewall, ele quer ter um microtik, por exemplo, né? Ou um outro roteador fazendo só a parte de roteamento interno da rede, básico, né? Seria um firewall de camada inicial, de camada 3, por exemplo. Então esse firewall a gente tem um serviço de valor mais baixo, mas que mantém o mínimo de proteção e segurança, sem assinaturas ali de cloud, né? Mas que vai manter esse serviço com um roteamento básico na empresa. O anti-DDoS, assim, todos os provedores, via de regra, de operadoras, têm um serviço de bloqueio de DDoS, que é um serviço para proteção para ataques de negação de serviço. Esses ataques de negação de serviço são tentativas de acesso indevido à estrutura do provedor ou do cliente. No caso do anti-DDoS que eu coloquei aqui, ele está se referindo a ter um serviço em nuvem para filtrar todo o pacote que entra e sai da empresa, diferente do que o provedor tem como sua proteção natural. É um nível que vai gerar relatórios, vai gerar visibilidade, gráficos, painéis, e isso vai estar dentro da estrutura de um anti-DDoS em cloud. E-mail corporativo. Toda empresa precisa de e-mail corporativo. Né? O que é e-mail corporativo? Aqui eu estou falando de uma ferramenta de colaboração. A gente usa o Zimbra, em parceria com a Inova, com a Penso, mas ela vai competir com o Google, com o G Suite, vai competir com o Exchange, vai competir com a Microsoft, com uma solução de Exchange, por exemplo. Então, é uma ferramenta de ponta para uso de e-mail corporativo. E associado a isso, eu tenho um SMTP dedicado, e esse SMTP dedicado ele vai servir para envio de massa de e-mails. Muitas empresas têm dificuldades para mandar notas fiscais, boletos, documentos oficiais para o cliente, se comunicar com o cliente em massa. Então, o SMTP dedicado ele serve para isso, para dar maior capacidade nesse envio. A gente tem faixas, né, de número de 50 mil, 100 mil, 20 mil envios mês, para que a empresa fique atendida, consiga conectar no CRM, no RP dela, essa ferramenta de e-mail, e mandar isso e não ficar preocupada de que não vai chegar ou que caiu no spam. É uma ferramenta para empresas conseguirem enviar documentos para os seus clientes. Em cibersegurança, a gente já tem uma longa jornada em cibersegurança, a gente é parceiro
parceiro da Fortinet e é parceiro da Sophos também. Então nessa jornada de cibersegurança, a gente consegue entregar hoje firewall de nova geração, camada 7, que significa que os usuários que estão lá na ponta, eles vão desde a borda da rede até o computador do cliente, oferecer algumas camadas de segurança e proteção, que vão desde bloqueio de aplicações, bloqueio de sites, bloqueio de informações se assim for necessário, de pornografia. Essa caixa ela fica conectada com a nuvem do fabricante e nessa nuvem vacinas atualizadas de cibersegurança todo dia são realizadas e mantém aquela caixa dentro de um formato de proteção diária, né? A gente vai ter ali toda a parte de roteamento, rede, firewall, regras de roteamento, IDS, IPS, bloqueio de intrusão, protocolo de proteção. Então ele vai trazer uma camada de proteção para a borda da minha rede. Então, em vez de vir com a fibra óptica, ligar no meu switch direto, no meu ONU, no meu switch, eu vou ligar isso, vai chegar até um firewall. E aí nesse firewall vai fazer esse filtro de tudo que entra e tudo que sai da minha empresa, de acordo com as regras que a gente parametrizar, né? De acordo com o que ficar em conjunto acertado com a empresa. Só que isso é feito de uma maneira conjunta com a empresa. Se a empresa tem um TI, eu faço isso com o TI. Se a empresa não tem, a gente assume esse papel e faz as regras da maneira que a gente conversar com a empresa. Então, ela serve para empresas de pequeno porte, médio e grande porte. Tem caixas de firewall para todos os tamanhos. E aí vem todo o cardápio de serviços de cibersegurança, com o Assessment de Segurança, que é um contrato onde a gente vai fazer uma vistoria em toda a segurança da empresa e gerar um relatório, onde vai ter o Pen Test, onde a gente vai ter um contrato para fazer um teste de intrusão na empresa e ver camadas de proteção que eu consigo atingir. Eu vou ter serviços de multi-cloud, ali, de CIEM, SaaS, onde eu vou conectar o Azure, o Amazon, a máquina da Vetorial, da Razão, da Bitcoin, o servidor do cliente, para ter uma única tela onde eu vou gerenciar todos os serviços de proteção. Onde eu vou pegar todos os firewalls, todos os locais e vou enxergar isso em um único ambiente. Eu tenho multiproteção em nuvem, parceria com a Acronis também, que é um agente que eu coloco na máquina e eu consigo colocar 1000 máquinas da empresa e ter através de um portal, e esse portal eu vou enxergar todas as máquinas que estão dentro da empresa, se foi feita a varredura de antivírus, de anti-malware, se deu ok, eu vou ter inventário dessas máquinas, desses equipamentos, eu vou ter rastreabilidade de algum serviço para saber se foi vazada alguma informação ou não, eu vou ter o EDR, que é uma ferramenta aí de proteção baseada em comportamento. Então, esse multiproteção em nuvem ele reúne EDR, antivírus, anti-spam, antivírus, anti-malware e ainda reúne a possibilidade de fazer backup com esse mesmo agente. Backup da minha máquina, da minha estação de trabalho, seja ela completa ou parcial, eu consigo com multiproteção em nuvem com um custo mensal baixo por máquina, gerar todo esse volume de controle e volume de proteção para as empresas. A gente é parceiro, como eu falei, da Microsoft, da Fortinet, a gente tem um contrato de parceria muito utilizado no varejo, com a McAfee também, tem a oportunidade de trazer alguns serviços da McAfee para o corporativo. A gente tem contratos, como eu falei antes, também com a Vim, parceria com a Zimbra lá através da Penso, parceria com a 3CX para uso de telefonia. E aí, finalizando com telefonia, eu vou poder fazer portabilidade, não em todas as regiões do estado, né, mas na maioria. E essa portabilidade ela já transforma o meu número em IP, e aí transformando isso em SIP, né, que é o protocolo de IP de telefonia. Eu posso entregar uma linha telefônica, eu posso entregar um SIP trunk, que é para substituir o E1 e reunir vários números e canais num único canal. Eu posso entregar um PBX virtual a 3CX, já junto com a solução de telefonia, ou com a solução de telefonia que o cliente já tem e não queira mudar porventura, eu posso ainda assim entregar 3CX, que é uma plataforma de omnichannel, onde eu vou ter aplicativo no celular, vou poder acessar no computador, vou poder acessar um telefone IP e centralizar essa comunicação de voz da minha empresa através de um único serviço que é a 3CX. E a gente tem um processo de implantação, treinamento, de adesão da empresa e ajuda e apoia esse processo de migração para vir isso para nós. Paralelamente, a gente usa serviços especializados de atendimento premium, quando necessário, ou seja, eu quero tempos de resposta maiores, eu quero instalar mais rápido, então são contratos específicos. Eu tenho SLA avançado, o
cliente quer contratar tempos melhores e pagar por isso, então eu quero ser atendido, eu tenho clientes que têm que ser atendidos em 1 hora, por exemplo, né? 2 horas, no caso do Tecom, ou 1 hora, que é o caso da Famex, da Center. Então são contratos separados de um SLA avançado, de ter técnicos, estrutura, de pessoas e veículos disponíveis para atender esse tempo específico. E infraestrutura de rede, que a gente poderia trazer aqui como cabeamento estruturado, instalação de switch, instalação de rack, isso a gente não faz somente solto um projeto, mas quando a gente vai fazer um projeto de telefonia, ou um projeto de data center, ou um projeto de rede integrada para o cliente, em alguns casos a gente pode orçar como parte da implantação custos relacionados à infraestrutura de rede. Então, não é um produto solto, eu não sou uma empresa de infraestrutura, mas eu posso utilizar da minha equipe para montar uma infraestrutura quando o projeto solicitar. Então, porque a maioria dos produtos que aqui estão vão fazer parte de uma esteira de projetos em algum momento, né? Alguns outros podem ser vendidos de forma simples, através de prateleiras, por assim dizer, onde eu pego o produto, gero um OS, gero um contrato e entrego para o cliente. Então, tem os dois casos, pode ser projeto, pode ser produtos padrão. Mas nessa gama de opções, hoje o Grupo Razão Livre consegue, de alguma forma, apoiar as empresas para entregar em todos esses segmentos. Então, o nosso objetivo é levar isso para essa informação, maior número de empresas, em todas as visitas que a gente fizer. Se não fazer dessa forma, pode resumir um pouco mais ainda, pode fazer mais rápido, mas a ideia é que a gente, para todos os clientes da base da Razão Info, que são 6.500 empresas, para todos os clientes novos, a gente iniciar a reunião online ou presencial, mostrando o potencial de entrega do grupo. E depois desse momento, a gente perguntar em que podemos ajudar, de que forma podemos colaborar, de que forma podemos fazer parte da tua empresa como parceiro, como fornecedor e apoiando, sobretudo, a TI. Nosso posicionamento é sempre de apoiar a TI, ser um braço da TI. Se a empresa não tiver a TI, sermos a TI, né? Mas, sobretudo, empresas médias e grande porte que têm uma TI, a gente não competir, a gente quer ajudar e a gente quer apoiar. Então, a pergunta mágica depois é: de que forma podemos te ajudar? Né? E a partir daí, quem fala, perde. Eu faço a pergunta e espero a resposta. Não precisa eu ter ansiedade de dizer o que a empresa quer. Posso ouvir. E a partir daí a conversa vai se desenrolar e a empresa vai demonstrar interesse em algumas áreas no primeiro momento e outras vezes ela vai chamar depois, ela vai gerar oportunidades futuras e a gente pode ir crescendo a participação de produtos das empresas com o tempo. Então, essa é a caminhada, essa é a jornada. Bate palma, bate palma. Aê!